Bora falar de Conan, mais 3 edições da Panini, a nova coleção, comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala guerreiros, Gico por aqui e você tá no canal Gico HQ. Hoje falando novamente de Conan, eu tô falando dessa nova coleção da Titan Books, né, Hero Signature, que está sendo publicada pela Panini, a nova coleção do Conan, mensal, a revista mais ou menos mensal. Tá? A Panini já lançou 5 edições, eu já comentei as 2 primeiras, mas de qualquer jeito eu vou dar uma relembrada para quem perdeu o vídeo aqui. E hoje a gente vai comentar essas 3 edições aqui. Eu esperei juntar para poder ver como é que ia se desenrolar o arco, então chegou a última edição, já li, já tem até uma semana que eu li, mas deu uma enrolada aqui na programação, então eu estou trazendo hoje para vocês as 3 edições. Aqui a gente vai ter uma pequena mudança na equipe criativa nas edições 3 e 4. Aí sai o Rob de la Torre, que é excelente, galera, é a reencarnação do John Buscema, como eu falei no vídeo anterior. Entra o Doug Braithwaite, que também é muito bom, tá? Ele não deixa cair a barra não, a história também é bem legal. E na 5ª edição, que é a última que a gente vai comentar hoje, que tem até a capa aqui do nosso amigo Mike Deodato, volta o Rob de la Torre, todas as histórias são com o roteiro do Jim Zub. Já deixo um spoiler, que vai ter spoiler, tá? Eu vou ter inevitável comentar 3 edições na carreirinha sem dar spoiler, então caso você não queira saber um pouco, eu não vou entrar a fundo nas histórias, mas você vai ficar vendo coisas que talvez atrapalhem a sua leitura. Se você achar que não quer ver, não quer ver spoiler, para por aqui, compra as edições e depois volta para ver o vídeo. Mas se você não se importa, a gente vai falar alguma coisa sobre o conteúdo da história. Já adianto o seguinte, todas essas histórias que se passam aqui nessa nova fase do Conan, elas estão relacionadas a uma possível volta, a uma chegada do Thulsa Doom, que é um inimigo do Kull, que é o outro personagem do Robert T. Howard, digamos que é o proto-Conan, é um personagem que foi criado antes do Conan, depois o Robert T. Howard para um pouquinho, volta para escrever Conan e fica intercalando as histórias dos dois. Kull também é um personagem muito legal, ele é mais, diria, filosófico, ele é mais cabeça fria, ele é menos esquentado que o Conan, mas é muito legal as histórias dele. Tem, inclusive saiu, a Panini está publicando encadernados tipo ônibus, né, da fase do Kull pela Marvel, que é muito legal, saiu muita coisa aqui na Heróis da TV, nos formatinhos do Super Aventuras Marvel, saía salpicado, tá? Mas se você quiser, para te adiantar e caso você quiser comprar pelo link aqui, rola um capilhar pro seu camarada, eu vou deixar link para tudo isso que a gente vai comentar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora vamos virar a câmera, vamos apreciar um pouco da arte, da história, tudo que está sendo publicado dessa nova fase do personagem que a gente gosta tanto, é um dos meus favoritos, Conan o Bárbaro. Fica comigo até o final, que no final tem recadinhos para você, vai daí. Bom, gente, então vamos primeiro, antes de ver as 3 edições que a gente vai comentar com detalhes hoje, vamos relembrar, para quem não viu o vídeo anterior, as 2 primeiras edições dessa nova encarnação de Conan o Bárbaro pela Titan Comics, Heroic Signature, publicado aqui no Brasil pela Panini. Bom, na primeira edição, que tem capa do Dan Panosian, eu erroneamente havia acreditado ao John Romita Jr., né? Eu achei muito parecido, mas é do Dan Panosian. Nas primeiras 2 edições, a gente vai ver o Conan retornando para a Ciméria, né? Ele está voltando depois de um período como mercenário, e aí ele vai... Vou falar rapidamente, tá? Porque eu já abordei isso aqui em outro vídeo. Ele então, nesse caminho, larga um exército aqui que ele estava, se aborrece, e então começa a aventura envolvendo esse exército de mortos-vivos. Ele vai se envolver aqui com essa batedora Picta, ela vai, durante todo o caminho desse exército de mortos-vivos, ela vai na frente para alertar os povoados da chegada desse exército, e tudo isso que a gente está falando, esses mortos-vivos, uma tal de Torre Negra que vai ser também lembrado aqui, tudo isso vai girar em torno da volta de Thulsa Doom, que é um inimigo do Rei Kull e que está aqui sendo evocado para poder se tornar o grande inimigo do Conan nessa nova série. A gente tem os desenhos que eu já havia falado, né, do Roberto de la Torre, que assim, eu adorei. O argumento do Jim Zub é muito bom. Fazia tempo que eu não gostava tanto de uma história do Conan. Me diverti pra caramba. Eu tive algumas ressaltos, assim, como é que se diz? Eu impliquei um pouquinho com a colorização, mas nas próximas edições a colorização fica mais legal, tá? Então na primeira edição a gente termina com o embate do Conan contra esse exército de mortos-vivos, até a chegada nessa torre. Na segunda edição
a gente continua direto, ele terminou, ele entrando nessa torre, e lá ele vai se deparar com alguns cimérios que foram feitos prisioneiros. Ele vai soltar essa galera e eles vão se deparar com um culto ao Thulsa-Doom. Então a gente vai ter o Conan enfrentando aqui pela primeira vez esse poderosíssimo mago da era turiana, né, da era do Kull, que está aqui prestes a retornar. Então tudo isso que está sendo feito, esses exércitos mortos-vivos, eles estão levando uma certa relíquia para lá. Aqui o Conan já vai ter o primeiro contato com Brule, que é o melhor amigo do Kull, né? A gente lembra que é Brule, o lanceiro, é um picto. E ele, numa ilusão, assim, numa espécie de sonho vívido, ele vai ter o contato aqui com o Brule. E esse contato vai ser relembrado nas edições que a gente vai comentar agora depois. Olha só, olha que arte. É sensacional, gente. Sem sombra de dúvida, uma das melhores coisas recentes produzidas com o personagem está aqui nessa coleção, tá? Agora sim, a gente vai falar das edições que eu ainda não comentei. A 3, a 4 e a última edição, a 5, que foi a última que a Panini enviou para mim. Então falta ainda, a 6 ainda acho que está em pré-venda. Então quando entra em pré-venda as datas podem se alterar. Então vamos comentar o que já chegou e já aviso que vai ter alguns spoilers e cliffhanger, porque a história vai terminar meio que sem fim aqui, tá? Na terceira edição, capa do Mike Deodato, a gente já vai ter outra fase aqui do Conan e outro ilustrador, tá? Mas não é ruim isso aqui não. Essa fase aqui, esse pedaço da história, se passa depois do Conan ter perdido a Belit, tá? Então é após a Rainha da Costa Negra, após aquela primeira aventura lá. Se passaram meses ou até anos desde aquela aventura. O Conan aqui está extremamente amargurado, pesaroso, ainda sofrendo muito com a morte da Belit. E aqui a arte, né? Vamos falar da equipe criativa. Continua o Jim Zub no roteiro. E a gente tem os desenhos do Doug Braithwaite. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E eu gosto bastante do desenho dele, né? Combina bastante com o Conan. Ele faz um Conan aqui um pouco mais... uma aparência de mais velho. Também já se passou, né? Mais tempo. E aqui o Conan, ele tá... o propósito dele aqui nessas histórias, nessas duas primeiras edições desenhadas pelo Doug Braithwaite, ele está simplesmente vivendo para afogar as mágoas. Então tudo que ele ganha como ladrão, ele bebe de noite no bar. Então ele está numa fase autodestrutiva. Eles recebem uma encomenda de roubar uma pedra num templo. Eles vão até cumprem essa missão, chegam lá no tal do templo para roubar a pedra. E a pedra, ela na hora que um dos ladrões toca, o Conan reconhece ela da primeira história lá que a gente comentou no outro vídeo, e ela abre assim um portal para uma coisa que me lembrou muito tipo Evil Dead, tem espíritos malignos que tomam conta das pessoas. Tá tudo ainda ligado a Thulsa-Doom aqui, tá? E isso vai tomar conta dos amigos do Conan, eles vão ficar possuídos, né, como demônios, e o próprio Conan vai sofrer as consequências dessa ação. Ele lembra dessa pedra, ele lembra de tudo que aconteceu naquela época, né? E, bom, enfim, eles conseguem anular momentaneamente aqui o poder da pedra, capturam essa pedra para levar para o sacerdote que ainda está envolvido em chamar, em invocar Thulsa-Doom, né? O sacerdote, na hora que pega a pedra, ele nota, a pedra tá sem a energia. Aí o Conan fala, com energia ou sem energia, a pedra tá aí. Agora você paga a gente ou então eu tiro do seu corpo. Essa é a delicadeza do Conan. E o sacerdote, claro, paga. O Conan vai lá beber todas, né? Afogar as mágoas com as mulheres no bar. E depois ele acaba ficando com uma das suas companheiras da equipe. Vamos chamar a equipe, né? Dessa guilda de ladrões. E tá ali passando a noite com a menina também, numa de afogar as mágoas. Só que quando a menina tá lá com ele, a gente nota por que a pedra tava sem energia. Ela contaminou os companheiros do Conan. Então termina nesse cliffhanger bem de terror, né? Essa edição, a número 3. Na edição 4 ainda tem o Doug Braithwaite nos roteiros. A história começa exatamente de onde parou, com a menina contaminada, vamos assim, pelo espírito, né? Durante o sexo com o Conan. E aí quer atacar o Conan, né? Olha só, olha essa cena, cara, que legal. Muito história de terror isso aqui, né?
Bom, aí o Conan, não só a menina, como os demais companheiros também estão contaminados por vamos chamar esses Evil Deads aqui, desses espíritos malignos. O Conan se vê obrigado a matar todo mundo, aí os que fora os que já haviam sido mortos, né? Então acaba a guilda, não tem mais isso. E agora o próximo a ser contaminado é o próprio Conan. Então a gente vai ver aqui pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto isso, por isso que eu achei bem legal essa história. O Conan possuído por espíritos, cara. E esses espíritos agora querem aquela espada Picta que foi mencionada lá na Conan número 1. Então você vê que o Jin Zub está construindo uma história muito bem estruturada ao longo de sua passagem aqui pelo Conan. Então a segunda parte dessa história do Doug Braithwaite é a busca do Conan zumbi, vamos chamar assim, né, por essa espada, tá? E aí a espada tinha sido vendida, ele vai até onde a espada foi vendida para recuperar, blá blá blá. E ele, num pequeno lapso assim no final da história, que vai levar à próxima edição, aqui que está um grande spoiler, né? Então desculpa eu dar esse spoiler porque seria inevitável, porque eu tenho falado da próxima edição e a próxima edição começa assim. Ele enfia a própria espada no peito. E isso leva ele àquele momento do encontro com Brully lá nas edições das primeiras edições, onde ele tem aquele vislumbre do Brully. E a história termina assim, com ele recebendo esse raio no peito, aonde ele enfiou a espada, né? O vislumbre de Brully daquela Picta da primeira história. E na última edição que a gente vai comentar hoje, a quinta edição, começa exatamente, volta o Rob de la Torre nas ilustrações. E no momento em que o Brully havia relatado a explosão de uma rocha, lá na edição 2, é exatamente o momento que Conan enfia a espada no próprio peito e ele aparece aqui na Era do Cole. Então a gente vai ter aqui um crossover do Conan, né, com os outros personagens criados pelo Robert E. Howard, nessa nova etapa aqui, onde o Conan está na Valúcia. Então ele está na era antes da Atlântida ser tragada pelos oceanos, como é sempre relatado nas histórias do Conan. Ele tem um encontro com Brully, ele está muito fraco, né? Porque afinal de contas aquele golpe no peito dele aparentemente não o matou, mas o relevou para essa era. Ele está enfraquecido por essa viagem que a gente não sabe bem como aconteceu, mas está tudo relacionado a essa pedra negra, a Tulsadum. Ele é aprisionado, né, por Brully, e aí, cara, ele consegue se soltar, ganha o respeito do Brully, e eles vão até o Cal. Quando chegam na Valúcia, né, o Cal tá também atormentado por visões, também sob a influência maligna de Tulsadum. Quando, inclusive, tem um encontro com uma pessoa do passado, que aqui ele está no futuro, mas por ser um extraterrestre, é o Yag Rocha, que a gente lembra da Torre do Elefante, essa história clássica do Conan. Ele encontra o Yag Rocha, e aí ele vai ter esse encontro com o Cal. A gente sabe que na fase da Marvel já houve outros encontros, inclusive aqui no canal eu já comentei um desses encontros, Cal, Sonya e Conan numa história só, bem legal essa história. Mas aqui é como se ele fosse a primeira vez que os dois se encontram, e tem um embate, cara, uma luta sensacional, a coreografia de luta dessa cena, dessa sequência aqui do Cal contra o Conan, um Cal que ele tá ensandecido, né? Ele acha que todo mundo é homem-serpente, que é o culto, essa raça, né, que cultua Tulsadum. E o embate só se termina quando o Brully, recuperado da pancada que o Cal havia desferido contra ele, ataca o rei. E aí eles são presos, né, pelos os fiéis ao Cal, que estão lá vendo aquele ataque ao rei, até que depois ele recupera sua consciência e aí vai ter essa união deles contra o Tulsadum. Tulsadum não, contra esse culto ainda. Tulsadum ainda não aparece na história. E o Cal diz que ele precisa voltar até a Atlântida, né, sua tribo, porque ele teve uma premonição, um sonho. E aí a gente vai ter essa missão, né, essa side quest aqui do Conan, Cal, Brully e os exércitos, os homens do Exército Vermelho do Cal, que é a tropa de elite deles, né, até chegar lá na antiga, no vilarejo, né, na vila da onde Cal saiu. E aí a história termina, eu falei, com cliffhanger, porque ao chegarem lá, eles inclusive encontram com piratas zumbis, então mais um reflexo do que o Conan relembra do que havia acontecido, de que Tulsadum está para voltar, né, ou que Tulsadum aqui ainda
nessa era que ele vivia, né? E eles, quando chegam lá, a história termina com esse cliffhanger, e eu também vou ficar com vocês aguardando a conclusão, porque a Panini ainda não lançou, pelo menos não chegou para mim, a vila do Cole totalmente destruída. Bom, o que eu posso dizer para vocês, caso vocês sejam fãs de Conan? Cara, essa é uma fase muito boa do personagem, muito boa mesmo, assim. Eu digo assim, a fase que eu mais gostava anteriormente era da Espada Selvagem de Conan, publicada pela Editora Abril. Essa aqui passa a ser a minha segunda fase favorita do personagem. Estou gostando bastante e vou continuar colecionando, só esperando a Panini aí liberar as próximas edições para eu comprar. Gostou? Fala o seguinte pro seu camarada, tem esse botãozinho de joia, aperta o joia aí, compartilha o vídeo, chama mais gente para conhecer o canal aqui, sempre. Quanto mais abelha, mais mel, fico feliz quando vocês chegam e comenta o que você achou do vídeo. Tá lindo essa fase do Conan? Tá gostando? Já viu o vídeo aqui no canal sobre a Espada Selvagem de Conan? O pessoal gostou bastante do vídeo, da revista já não tanto. Tô esperando chegar a segunda edição, tô namorando para ver quando vem. Eu vou colecionar, não adianta, mesmo que eu não tenha adorado a edição. Achei legal, gostei da proposta da revista e vou continuar colecionando, tá? Então comenta aí o que você achou. Fico por aqui deixando meu convite, vem fazer parte do clube de canais, ter acesso antecipado a vídeo, ter vídeos exclusivos para você, ter seu nome mencionado aqui no vídeo, fazer parte de um grupo secreto no Telegram e um monte de outra coisa. Se você quiser fazer parte do grupo aqui do Clube de Canais, na descrição do vídeo tem um link, explora lá as categorias, vê qual que é a mais interessante para você e vem fazer parte do nosso grupo. Além disso, fica o meu convite, vem desenhar comigo nos cursos Desenhando Heróis e Criando Quadrinhos. Cursos que eu desenvolvi para você que gosta de desenhar, para estar começando, não é curso para profissional, é para quem está começando, para quem não sabe desenhar. Não importa a tua idade, tá? A partir de 14 anos você já pode fazer os cursos e não tem limite. Eu tenho aluno de 50, 60, 70, gente até mais velho do que eu que está fazendo o curso lá e está gostando bastante. E além disso, você vai fazer parte de um grupo lá no Telegram também só para tirar dúvida dos cursos, tá? São grupos separados, tem o do canal, tem do grupo do Criando Quadrinhos, dos super-heróis. Os cursos têm garantia, você tem risco zero na hora de comprar, são 2 anos de acesso, você paga durante o ano, mas assiste por 2, emite um diplominha no final, quando você termina a conclusão, tem o seu diploma lá e tudo que de bom para você começar a fazer esse hábito tão legal, que é desenhar, criar histórias, tá lá, na descrição do vídeo tem links para você explorar tudo, beleza? Gente, fico por aqui, a gente se vê em breve aqui no YouTube, todos os dias nas redes sociais, quer me seguir nas redes sociais também, tem links aqui na descrição do vídeo. Tchau, se cuidem, até a próxima.